Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos os dias fazemos o esforço de escutar e refletir a palavra de Deus. Mas a palavra deve ser colocada em prática. É nosso Senhor Jesus Cristo quem nos ensina a necessidade de praticar a sua palavra e não somente ouvir. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Portanto, a palavra de Deus é sustento para a nossa vida, e sem ela corremos o risco de desmoronar. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitemos bem este tempo. Eu te convido a fazer deste momento o momento da graça de Deus. Acolhamos a palavra que mais uma vez é dirigida ao nosso coração e, sobretudo, esforcemo-nos para colocá-la em prática. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer junto, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós estamos no capítulo 13 do evangelista São Mateus e o Senhor nos propõe uma parábola tão conhecida por nós, parábola do trigo e do joio. Mas cada vez que nós a escutamos, certamente uma mensagem nova nos é trazida. Afinal de contas, a palavra de Deus, como inspirada, cada vez que ela fala conosco, ela nos traz uma mensagem nova, porque ela fala com a nossa história, e a história é dinâmica. Cada dia nós fazemos experiências diferentes, e é com a nossa história que a palavra de Deus conversa, é a nossa história que a palavra de Deus ilumina. Antes de tudo, é importante dizer que parábola era a forma preferida de Jesus em ensinar os seus discípulos. E o que é uma parábola? A parábola é uma linguagem simples, onde Jesus utiliza de comparação das coisas do cotidiano das pessoas para falar da profundidade do reino de Deus. Por isso, comparava com aquilo que as pessoas podiam conhecer e tocar, daquilo que era algo mais profundo. Por isso, uma linguagem simples, mas profunda. Aliás, nós deveríamos aprender de Jesus este seu método. Falar com simplicidade, mas sem deixar de ser profundos na nossa mensagem. Então é que Jesus compara o reino dos céus com esta parábola do joio e do trigo. Vamos acompanhar com bastante atenção para tentar retirar deste texto uma mensagem para a nossa própria vida, para a nossa comunidade. Diz assim: Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. É importante dizer que o reino dos céus para Jesus não é uma realidade para depois. Ela é uma realidade que se tornará plena depois, mas ela já pode ser experimentada agora. Ela já é uma realidade presente, repito,
ela vai se tornar plena somente depois, mas ela já pode ser experimentada. Embora use-se essa expressão, o reino dos céus, mas os céus não é tanto para remeter a um lugar geográfico. Os céus é para distinguir que o reino anunciado por Jesus não é o reino deste mundo. Os céus têm a ver com o divino. Por isso, quando fala o reino dos céus, é aquele reino divino que Jesus veio anunciar, e não o reino dos poderosos deste mundo. É este o reino anunciado por Jesus. E como Jesus compara este reino divino, o reino dos céus? Diz que é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Poderíamos nos perguntar, quem é este homem que semeia boa semente no seu campo? Este homem é o próprio Jesus, é ele o bom semeador. E quem é esta boa semente? A boa semente é o seu Evangelho, e o campo onde essa semente é semeada pode ser o coração de cada um de nós, a nossa comunidade, a humanidade, é o campo onde este homem, que é Jesus, lança a boa semente, que é o Evangelho. Portanto, aqui nós já temos uma grande lição desta parábola. É Jesus, o semeador, que lança a semente do Evangelho, a semente boa no campo, que é o coração de cada um de nós, o coração da humanidade. Mas, diz o Evangelho, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Bem, primeira coisa aqui é esta imagem de que todos foram dormir, para nos recordar que neste mundo muitas vezes nós também cochilamos, e mesmo que a semente do Evangelho seja lançada, por causa das nossas falhas, das vezes em que nos adormecemos, em que cochilamos, pode ser que a semente do mal seja lançada e às vezes, se for alimentada, cresce também em nosso meio. Veio o inimigo, semeou o joio, poderíamos dizer, a semente ruim. Quem é este inimigo? O inimigo, se a gente lê o Evangelho de forma mais ampla, a gente vai ver que é o próprio diabo, aquele que em todos os momentos se opõe ao projeto de Jesus. Este é o inimigo que semeia o joio. O que é o joio? O joio é o mal que está presente em nosso meio. E este joio justamente cresce às vezes em meio ao trigo, que é a semente boa. Quando o trigo cresceu, diz o Evangelho, começou a granar, apareceu também o joio. E muitas vezes a gente olha para a nossa história e a gente consegue identificar que em meio à semente do Evangelho ainda está presente tantos sinais do mal. É o joio que o inimigo semeou também neste campo e que cresce e que tantas vezes atrapalha o projeto de Jesus. E continua o Evangelho. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe perguntaram, queres então que vamos arrancá-lo? Esta é uma pergunta também fundamental para a nossa compreensão, porque muitas vezes nós pensamos que seja possível, no mundo de hoje, criar uma igreja, um mundo onde nós estejamos livres de qualquer tipo de mal, de ameaça do mal. Temos a tendência de pensar que é possível arrancar todo o mal neste momento. E às vezes, como estes servos, nós queremos também arrancar e extirpar de uma vez por toda o mal que está presente em nosso meio. Mas a resposta daquele proprietário nos surpreende. Jesus diz assim no Evangelho, ele respondeu, não, para não acontecer que ao arrancar o joio, também arranqueis o trigo. Por isso tenhamos o cuidado para não tirar também pessoas boas querendo extirpar o mal. Não cabe a nós fazer este julgamento, mas no dia do juízo, como diz o Evangelho, no dia em que o Senhor enviará os ceifeiros, aí sim o trigo e o joio serão separados. Portanto, não cabe a nós fazer esta separação, este julgamento. Somente a Deus cabe julgar no dia do juízo. Deixemos que esta mensagem do Evangelho nos ajude a viver melhor e, sobretudo,
permitir que a semente boa cresça cada vez mais e a semente do joio perca a sua força entre nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixemos que este semeador, que é Jesus, lance esta semente boa do Evangelho todos os dias no campo do nosso coração, que germine, que cresça, que produza muitos e bons frutos. Não deixemos que a semente do inimigo seja mais forte do que a semente boa lançada em nosso coração. Vamos dar testemunho da bondade de Deus plantada em nós. Por isso, ao concluir este nosso encontro diário, voltemo-nos ao Divino Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, te agradecemos por este nosso encontro e, sobretudo, te pedimos a graça de preparar bem o solo do nosso coração, que seja fértil para acolher a semente boa lançada por Teu Filho Jesus, a semente do Evangelho, que ela cresça e que ela produza sempre muitos frutos do Evangelho em nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.